Nesse vídeo eu quero te dar dois motivos principais pelos quais você não deve ter filhos. Você não deve ter filhos por dois motivos e eu já peço para você se inscrever nesse canal e curtir o vídeo para você ficar ligado nos próximos vídeos. E o primeiro motivo eu já vou te falar logo de cara. O primeiro motivo é que esse mundo está muito violento. Hoje em dia esse mundo está muito violento para você simplesmente gerar um filho e colocar ele no mundo. Afinal de contas, pode ser que seu filho com 2, 3 anos, 4, sei lá, um menino com 5 anos, você peça ele para ir na padaria ali na esquina e vê uma bala perdida, mata seu menino, ou então alguém sequestra ele, faz alguma coisa muito má com o seu filho, e esse menino vai ficar traumatizado, você pode perdê-lo, e ele pode perder a vida, ele pode vir a falecer e você perde seu filho, e aí como é que fica? E um segundo motivo que eu quero te dar é que você forma na faculdade, você consegue um bom emprego e você vai ter um filho, sendo que você pode simplesmente ter toda essa riqueza para você fica lá no final de semana, tranquilo, numa boa, você escolhe fazer o que você quiser, não tem que preocupar com nada, você e sua esposa, você e seu marido, e de repente você vai colocar um filho no meio dessa história que vai te obrigar a fazer várias coisas que você não quer, vai obrigar você a sair da sua zona de conforto, você vai querer um filho, sério mesmo? Se essas razões são suficientes para você, eu não sei, mas essas razões, conscientemente ou não, são muito válidas para várias pessoas evitarem ter filhos. Bom, e vamos pegar do começo. Quando a gente para e pensa, nossa, mas o mundo está muito violento hoje em dia, né? Nem vale a pena colocar um filho no mundo, porque o mundo está muito violento. Agora vamos fazer o caminho inverso. O mundo está muito violento, então não vale a pena entrar nele. Mas o mundo está muito violento, vale a pena sair dele? Você já viu alguém se suicidando pelo simples fato de que o mundo está muito violento? Já viu alguém parando e pensando assim, nossa, está muito perigoso sair na rua, então eu acho que eu vou pular da ponte por causa disso, está muito perigoso, vai que eu morro de bala perdida, melhor eu pular da ponte, porque não está valendo a pena viver. Isso não acontece. Sabe por quê? Porque essa é uma falácia. Não colocar um filho no mundo porque o mundo está muito violento. Ainda que o mundo esteja muito violento, continua valendo a pena a existência de um filho, gerar mais um filho para Deus e colocá-lo no mundo. Se o mundo está violento é porque Deus permitiu que fosse assim. Mas não muda o fato de que Deus quer de nós filhos. Deus quer que nós geremos filhos para Ele. E se você acha que o mundo está muito violento, seja o seu filho, então, uma forma de você colocar um tijolinho na construção de um mundo melhor. Eduque o seu filho com o seu melhor para que ele seja um diferencial nesse mundo. Ainda que o mundo seja muito violento, existem exceções, e são essas exceções que fazem com que a vida ainda valha a pena, que fazem com que alguém ainda ajude o pobre, com que alguém ainda estenda a mão ao necessitado. São essas pessoas que fazem com que o mundo seja mais bonito. Coloque, então, uma pessoa para o mundo ser mais bonito na sociedade. Produza essa pessoa, gere essa pessoa e eduque ela com o seu melhor. Faça a sua parte. E, além disso, Deus quer um filho. Deus quer um filho, independente das consequências, se vai dar certo ou se não vai dar. Deus quer um filho. E você também, no fundo do seu coração, você quer um filho. Transpassando toda esse medo, essa repulsa de ter um filho, você também quer ter um filho. Sabe por quê? Porque ninguém em uma boa sanidade mental, depois de ter um filho, fala assim, eu não gostaria que esse menino existisse, que essa menina existisse, eu gostaria que ele simplesmente sumisse e eu voltasse minha vida de antes. A maior parte esmagadora das pessoas que são pais e que são mães, elas dizem o seguinte, eu até nem queria ter tanto esse filho, mas agora que eu tenho, ele é a minha vida, ele é o meu tesouro, eu não imagino a minha vida sem ele. Essa é a prova de que ter filhos vale a pena, independente se o mundo está violento ou não. E Deus, a mesma coisa, Deus ama todos os seus filhos. Você pode ter 60 filhos, que Deus ainda vai amar todos eles e vai desejar que todos eles existam. E o segundo ponto, qualidade de vida. Gente, isso é um tremendo de um egoísmo da parte de quem pensa assim. Pensa o seguinte, se isso não fosse egoísmo então, pense você. Você preferiria nascer em uma família pobre, em um subúrbio,
ter mais 7 irmãos, 8, 9 irmãos, algumas vezes passar uma certa necessidade de alguma coisa, comer com carne, sei lá, uma vez a cada 2 semanas, uma vez no mês. Você preferiria passar essas necessidades, vestir roupas dos seus irmãos, vestir roupas emprestadas? Você preferia passar por todas essas necessidades e ser uma boa pessoa cristã, passar por essas coisas e um dia entrar na vida eterna e ver a Deus? Ou você preferiria nunca nem existir? Não, vamos cortar essa questão de pobreza, vamos cortar isso tudo logo. É melhor nem existir do que passar por tudo isso e um dia contemplar Deus face a face. Me responda você, o que você preferiria? Tenho certeza que você preferiria continuar existindo, ainda que a sua vida fosse difícil. E, além disso, as pessoas pensam que criar um filho é muito caro, é muito difícil, é muito escassos recursos hoje em dia para criar um filho. Mas a verdade é que as pessoas que estão com padrões muito elevados, criar um filho não é tão caro assim. É caro quando você coloca exigências e padrões muito elevados. Quando você quer que o seu filho, por exemplo, estude em uma escola que a mensalidade é acima de R$500, quando você quer que seu filho possa ir nos melhores parques, viajar todas as férias, aí quando você começa a colocar esses níveis de exigência, de fato, criar um filho fica muito caro, fica insustentável. Mas esse não é o propósito do seu filho aqui nesse mundo. O propósito do seu filho aqui nesse mundo não é viajar muito, não é receber a melhor educação, não é, no final das contas, ser um homem que vai ganhar muito dinheiro. O propósito do seu filho aqui nesse mundo, e o seu propósito também, não é ganhar o mundo. O propósito é amar a Deus e o servi-lo de todo o coração e um dia se unir a Ele à vida eterna. Se você for muito rico e não conseguir fazer isso, você teve uma missão fracassada aqui nesse mundo. Mas se você conseguir dar ao seu filho um arroz e um feijão, conseguir dar a ele uma educação cristã com todo o seu amor, você já está dando aquilo que Deus quer que você dê ao seu filho. Não precisa pagar a escola de R$1.000, não precisa viajar para a Disney, não precisa dar um padrão super elevado de vida para o seu filho. Precisa você dar muito amor e você saber educá-lo na fé cristã. Deus, ele pediu para que você deixasse as crianças vir a ele. Então, ele tem a providência para que tudo isso seja cuidado. Não depende somente dos seus esforços. Deus está por trás, providenciando para que todas essas coisas sejam cooperativas para que o seu filho alcance a vida eterna. Não depende de você colocá-lo em uma boa escola. Não depende de você dar o chique, o refinado. Depende de você dar o simples, dar o básico e educá-lo com uma boa fé cristã. É isso que Deus espera que você faça com o seu filho. E além do mais, quando a gente para pensar na questão dos acessos. Se meu tiver, 6 filhos, a gente vai ter acesso a pouquíssimas coisas. Se eu tiver, 7 filhos, se eu tiver 4 filhos, a gente vai ter um acesso muito reduzido às coisas que a gente poderia ter se eu tivesse só um filho. Mas se você parar para pensar, hoje em dia, o nosso padrão que está muito elevado. Se você parar para pensar, hoje um pobre, ele tem muito mais acesso às coisas do que um rico teria há 300 anos atrás, há 200 anos atrás, talvez até há 100 anos atrás, um rico bem milionário mesmo não teria tantos acessos quanto os pobres têm hoje. Por exemplo, se um rico há 200 anos atrás quisesse passar uma mensagem para uma pessoa a muitos quilômetros de distância, isso levaria dias, isso levaria horas. Hoje um pobre com um celular furreco ali consegue passar uma mensagem rapidamente, consegue ter acesso a muito mais informações do que um rico teria há muitos anos atrás. Então, é o padrão, na verdade, da sociedade que está sempre crescendo. Mas a verdade é que a gente não precisa de tanto quanto a gente pensa que a gente precisa. É muito mais barato, é muito mais simples do que a gente pensa que é criar um filho. E mesmo assim, às vezes a gente ainda pode se pegar pensando que e se der alguma coisa errada? E se, talvez meu filho pode vir com um problema, pode ter várias dificuldades, pode se envolver com más pessoas, e a gente pode se pegar pensando nessas coisas. Mas a verdade é que a gente pensa muito em coisas negativas. A gente pensa sempre no que vai dar de errado para a gente deixar essa ideia de lado. Mas a verdade é que a gente deveria focar naquilo que Deus nos revelou. E Deus nos revelou que os filhos são bênçãos. A gente não deve ficar colocando vários isses para mudar a verdade que filhos são bênçãos. Filhos são bênçãos e ponto final. Se você se deparasse com uma proposta de Deus
de ganhar uma bênção de, sei lá, US$ 1 milhão, você iria ficar questionando? E vai que, não sei, pode ser que esse dinheiro me desvie da minha fé, pode ser que esse dinheiro acabe me levando a morrer em um acidente de carro chique, sei lá, várias coisas podem acontecer. Você não ia parar para pensar sobre isso. Você iria raciocinar o seguinte: dinheiro é bênção e eu quero. Mas por que a gente não pensa nisso sobre filhos? Pode ser por causa do nosso grande egoísmo. Você não quer filhos? Não é porque você está preocupado em como o mundo está hoje, não é porque você está preocupado em qual mundo você vai conseguir oferecer para o seu filho. Talvez, se você não queira um filho, é porque você é egoísta, porque você não quer sair do seu comodismo, porque você não quer abrir mão de modificar o seu mundo ideal para fazer com que o mundo ideal de Deus aconteça. Se liberte do seu egoísmo e você verá que não tem razão para evitar, para ter medo dos filhos. Você pode sim, às vezes, dentro da sua humanidade falha, não desejar ter filhos, porque você não se sente preparado. Para isso a gente tem métodos naturais, que a gente pode querer espaçar os filhos, a gente pode querer planejar a nossa família, mas a gente não pode querer colocar as coisas alinhadinhas no nosso tempo. A gente tem que ter uma abertura para que Deus consiga, através da sua vontade, fazer com que as coisas aconteçam em nossa vida. Se Deus quiser te dar um filho, mas você de todas as formas se negar a isso, ele não vai ultrapassar o seu livre-arbítrio. Mas se ele também quiser te dar uma grande bênção, ele também não vai ultrapassar o seu livre-arbítrio se você não quiser receber essa bênção. E filhos, como Deus nos revelou, são bênçãos.